E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal PaiMech. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre otimização, mais especificamente sobre otimização de um projeto de viga. Então a gente vai falar um pouquinho sobre resistência de materiais também. Já deixe seu like e uma sugestão aí no comentário para o próximo vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, bora lá então. A gente vai resolver esse problema aí com a biblioteca PyOmo, a biblioteca de otimização do Python. E vai ser basicamente a única biblioteca que a gente vai estar usando agora. Bom, e vamos falar um pouquinho do nosso problema agora. A gente tem uma viga de metal, de seção transversal retangular, e em que está sendo aplicado duas forças, uma força em Y e uma força em X, e um torque, além disso, torque a gente chamou de T aqui. Aqui são o sistema de coordenadas, X e Y, bem normal. Devido à força Y vai ser gerada uma flecha em Y, devido à força X vai ser gerada uma flecha em X, e devido ao torque vai ser gerado um ângulo φ de torção, um ângulo de torção que a gente vai chamar aqui, como nessa outra imagem aqui desse outro lado. Então a flecha a gente vai chamar de delta, o ângulo de torção vai chamar de φ, só para simplificar a nossa vida, beleza? A nossa viga aqui está sujeita a esses três carregamentos, né? Fy no caso tem valor de 1000 newtons, Fx valor de 800 newtons e o torque valor de 900 Nm, tudo aqui em SI, beleza? Então a gente já dando input aqui, temos aqui dando input tudo em SI. E também a gente vai definir as propriedades do aço da nossa viga. Nesse caso aqui é uma viga de 2 metros de comprimento, pode ser um valor qualquer. Ρ, que é a massa específica do aço, que a gente definiu aqui um valor padrão de 8.000 kg por metro cúbico. O módulo de elasticidade 200 gigapascal, o coeficiente de poação que é 0,3 e o módulo de cisalhamento que é dado por essa equaçãozinha, que a gente consegue relacionar o módulo de elasticidade com o coeficiente de poação do aço para obter o módulo de cisalhamento do nosso material, beleza? Tudo aqui no sistema de unidade internacional. Partindo daí, a gente tem as três equações que a gente vai precisar para trabalhar com esse problema. O primeiro deles é a equação de flecha, no caso aqui o delta, né? Que é a força aplicada na viga, vezes o comprimento ao cubo, dividido por 3 aí. E é o módulo de elasticidade, que a gente viu, e o I é o momento de inércia da seção. E o φ, que é o ângulo de torção, é o torque aplicado, vezes o comprimento da viga, dividido pelo momento polar de inércia, vezes o módulo de cisalhamento da viga. E a massa, que é a largura, que é o W, width, o height, que é a altura, o L, que é o comprimento, e o Rho, que é a massa específica. Então é basicamente a área da seção transversal vezes o comprimento, a gente vai ter o volume da viga, vezes a massa específica da viga, e a gente vai ter a massa dela. E o nosso objetivo é otimizar a massa da viga, deixar ela mais leve possível, cumprindo aí alguns requisitos, que a gente vai ver mais adiante. A gente vai colocar essas equações aí como funções definidas em Python. Então essas funções vão ter como parâmetro de entrada uma lista, que vai ter como o primeiro item da lista a largura da seção transversal e o segundo item da lista a altura da seção transversal. Aqui no caso, por exemplo, da massa, vai ter uma entrada aqui. No caso, ele vai pegar o primeiro item da lista, que é o item 0 da variável, e vai definir aqui como W, o segundo item da lista como H, e vai calcular a massa da viga como nessa equação aqui de cima. E daí vai retornar a massa pra gente. Então essa função aí, ela vai pegar as dimensões da viga e vai retornar qual que é a massa da viga depois pra gente. A mesma coisa aqui com delta. Para calcular aqui a flecha em Y, a gente vai ter como input a força, o comprimento ao quadrado, dividido por 3 aí. E o momento de inércia é uma outra função que a gente definiu ali embaixo. A gente vai falar daqui a pouco. A mesma coisa aqui com o dx, né, que é o delta x. Então vai ter a mesma variável de entrada, a mesma equação, só que agora é a força em x. E agora no momento de inércia a gente virou a variável. A gente pegou essa lista e trocou. O φ é a mesma coisa. Aqui eu só transformei, que ele retorna o φ em radiano, então eu só multipliquei por 180 e dividi por π, para ficar mais fácil da gente visualizar. Aqui o I, beleza? Calculo o momento de inércia da seção transversal. E aqui o J, calcula o momento polar de inércia da seção transversal. Bem parecido. Não tem erro. A modelagem matemática agora do nosso problema. Como que é? O objetivo da nossa otimização é reduzir a massa da nossa estrutura, certo? As variáveis é o W e o H, que é a base e a altura da viga.
O limite das variáveis aqui eu coloquei um valor arbitrário, poderia acontecer qualquer coisa. Eu falei que a base ela pode ter de 1 cm a 25 centímetros e a altura pode ter 1 centímetro a 30 centímetros. As condições de contorno do nosso problema também são valores arbitrários aí, mas eu falei aqui que eu não quero que a viga tenha uma flecha em X maior que 1 centímetro e eu não quero que a viga tenha mais que 3 centímetros de flecha em Y. Então eu coloquei como essas restrições aí e eu não quero que ela torça mais de 1 grau. Um requisito de projeto aí. E um chute inicial para nossa otimização, que é uma largura de 4 centímetros e uma altura de 5 centímetros. E ele vai começar a otimização a partir desses valores iniciais aí. A primeira iteração vai ser a partir desses dados. Então a gente vai primeiro importar as bibliotecas que a gente vai usar. Como eu disse anteriormente, a gente vai usar a biblioteca Pyomo, que é uma biblioteca de otimização em Python. A gente vai importar todas as funções dela aqui. Então a gente vai dar o import como asterisco. E depois importar o Solver Factory, que é para a gente definir o nosso solver, o algoritmo de otimização. Beleza? E agora a gente vai definir o nosso modelo, com base no que a gente falou aqui em cima. O chute inicial, a gente vai definir aqui, que é esses valores aqui em cima. O chute inicial da largura é 0,04 e o da altura é 0,05. Os valores das condições de contorno. A flecha em X máxima é 0,01, é 1 centímetro. A flecha em Y é 0,03. E o ângulo de torção máximo é 1 grau. O nosso modelo a gente vai definir o Concrete Model, que é uma função já do Pyomo, que a gente importou aqui em cima. E agora a gente vai definir as variáveis do nosso modelo, que é o que a gente vai alterar para fazer a nossa otimização. A gente vai definir aqui como model ponto a variável que a gente quer chamar, eu chamei aqui de W, é igual a var, com V maiúsculo, bounds, que é os limites dessa variável aí, ela vai de 0,01 até 0,25, e o initialize, que é o chute inicial dela. A primeira iteração vai ser com esse valor, que é o que a gente definiu aqui em cima. E a mesma coisa aqui para a altura. Aqui, para facilitar, para a gente chamar nas nossas funções, não ter que colocar model.h ou model.w, eu só chamei w igual a model.w e h igual a model.h, para ficar mais fácil da gente chamar, beleza? Agora a gente vai definir as condições de contorno do nosso modelo. A primeira condição de contorno aqui chamei de C1, então model.c1 é igual a constraint, e a regra é que a flecha em X, então eu chamo aqui a função da flecha em X, dando os inputs aqui das variáveis de W e H, tem que ser menor que a flecha máxima, que é esse valor que eu defini aqui em cima, que é 0.01. A constraint 2, C2 aqui, a regra é que a flecha em Y, dando os inputs aqui da nossa lista que a gente definiu, tem que ser menor que a flecha em Y máxima definida aqui em cima. A constraint 3, que é a regra de ângulo de torção, que a gente definiu, a regra dela é o φ, a função φ, né, que retorna pra gente o ângulo de torção, ela tem que ser menor que o φ máximo, que é 1 grau, que a gente definiu aqui em cima. Então essas são as nossas condições de contorno do nosso modelo. A otimização tem que cumprir com esses requisitos. Bom, e aqui os parâmetros que a gente quer analisar, partindo da primeira iteração, do chute inicial que a gente fez com a nossa dimensão de viga, que é aqui no caso largura igual a 4 cm e altura igual a 5 cm. Então só printando aqui os parâmetros, eu chamando aquelas funções que eu defini lá em cima. Aqui é a massa inicial 32 kg, o ΔX inicial é 0,39, ΔY inicial 0,32 e o φ inicial 1,96. Então esse daqui é com base naquelas dimensões iniciais. Agora a gente tem que definir o nosso algoritmo de otimização. Bora lá. Tomando com base aqui um livro que é o Engineering Design Optimization do Joaquim Martins, um livro muito bom de otimização. Ele fez um fluxograma, a gente tem um fluxograma que vai ajudar a gente a definir qual que é o nosso algoritmo de otimização para esse problema ideal. Então vamos lá. Bom, o nosso problema é convexo? Não, ele não é convexo. Nosso problema é discreto? Não, ele não é discreto, ele é um problema contínuo. Então vem para cá. Nosso problema é diferenciável? Todas as funções que a gente definiu lá em cima são diferenciáveis, dá para tirar a derivada delas. Então, sim. Ele é unconstrained, ou seja, ele não tem restrição? Não, ele tem restrição. Tem restrição de flecha máxima nos dois sentidos e de torção. Então, a gente tem que escolher um desses dois algoritmos aqui, SQP ou IP. SQP é Sequential Quadratic Programming.
ou programação sequencial quadrática. E IP é Interior Point Method, método do ponto interior. A gente poderia usar qualquer um dos dois. Em geral, o método IP, né, o Interior Point, ele é mais usado em problemas de maior escala e ele é um pouquinho mais sensível às condições iniciais do nosso modelo. Mas nesse caso aqui não faz tanta diferença pra gente. A gente pode usar qualquer um dos dois que vai funcionar. No caso aqui, eu quero usar o IP. Então agora a gente vai chamar nosso algoritmo de otimização. Existem vários e vários algoritmos de IP, mas o que eu quero usar aqui é o IPOpt, que é o Interior Point Optimization. Vocês podem conferir esse link aqui, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver. Lá ele fala um pouquinho sobre a modelagem matemática, como que ele funciona, como que faz para instalar e como que faz para rodar ele. No caso aqui, é só baixar ele, colocar ele em algum lugar no seu computador e depois colocar a localização do executável dele, aqui, nessa string. Então vamos lá, aqui a gente vai definir o Model Objective, igual aqui o Objective Rule. É a massa, ou seja, a gente quer reduzir a nossa massa, e o Sense Minimize, né? A gente poderia querer, por exemplo, aumentar a nossa massa, mas não faz sentido, estruturalmente. A gente sempre quer uma estrutura mais leve possível, para reduzir custos, reduzir massa e etc. Então, a gente vai definir aqui esse objetivo da otimização, chamar aqui o nosso otimizador, que é o Solver Factory. A gente vai colocar IPOpt e o executável dele, onde que ele está. Então, ele já vai chamar automaticamente. Se a gente der aqui o opt, que é o nosso otimizador aqui, dá um ponto solve model, que é o modelo que a gente definiu lá em cima, lembra? Ele vai rodar a nossa otimização. Se a gente chamar aqui o pprint, ele vai printar todos os parâmetros de otimização do nosso modelo. A gente pode também chamar aqui, pegar os valores. A gente pega o value do W e o value do H. Então, daqui do nosso modelo. E vou armazenar aqui como W value e H value, beleza? Então a gente vai printar aqui depois o resultado da otimização. O nosso W value, qual que é o width que a gente obteve, qual que é a altura que a gente obteve e qual que é a massa. Então a gente vai chamar a função massa, dando aqui um input do resultado da otimização para a largura e para a altura do nosso otimizador, beleza? Então vamos rodar aqui. Rodando bem rápido, uma otimização bem simples. Vocês podem ver aqui, o H ele tem um lower boundary aqui de 0,1, upper de 0,3 e ele chegou num valor ideal aqui de 0,04. E a mesma coisa para o W, 0,1 até 0,25, ele chegou no valor ideal aqui de 0,06. A função objetiva aqui é essa daqui, né? WH vezes 2 vezes 8.000, que é aquela função de massa que a gente definiu lá em cima. As funções de constraints, as 3 funções de constraints, que é essas funções aqui, limite inferior, limite superior. Não tem limite inferior, né? A gente não definiu. Limite superior é esse daqui. Bom, e agora a gente vai ver aqui os parâmetros ideais que a gente chegou. E qual que é a massa da viga que a gente conseguiu chegar para cumprir aqueles requisitos. Aqui, com a largura e a altura ideal, a gente chegou numa viga com uma massa de 45,99 kg. Esse método de otimização ele pode ser generalizado para vários e vários outros casos. Daí, dependendo da tua modelagem, do teu problema, talvez você tenha que fazer algumas alterações e talvez usar um algoritmo diferente. Então, se tem alguma sugestão aí de algum outro problema de otimização, deixa aí no comentário, bora trocar uma ideia. E se tiver alguma dúvida também de como fazer, como rodar essa otimização, se ficou qualquer dúvida, deixa no comentário também, eu vou responder assim que possível. E espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!